Olá, eu vou contar uma história aqui para vocês hoje. Tentei fazer edição de vídeo, tentei usar a inteligência artificial, não dei conta. E era uma passagem da minha vida e sempre tenho que contar ela, vou contar ela aqui para que aí já não preciso ficar contando isso aí toda vez, né? É o seguinte, a vida, ela ela não nem sempre, né? Quando a gente não é um. Sabe quando a gente bate a cabeça e fica insistindo no errado, sabendo que está insistindo? Pois é, hoje eu falo muito de espiritualidade aqui com vocês, mas nem sempre foi assim. Na verdade, eu era muito São Tomé, só acreditava se vendo, e eu nunca tinha visto nada, e então eu não acreditava em nada. Vivia em festa, bebedeira, usando tudo que era possível, vivia na noite. E o dia que eu vou contar aqui era só mais um dia dessa vida que eu levava. Começou o dia, eu tava num bar, bebendo, comendo churrasquinho, e aí descobri que ia ter uma festa aqui do lado da minha cidade, e era uma exposição, e aí combinei com a turma de ir, fui pra casa, eu ia dormir, não consegui dormir. Comecei a fazer uma prezinha para ir para a festa. E lá para as 11h30 da noite, eu peguei o carro que estava à disposição aqui no dia e arrumei para a festa. E estava sem cinto, normal. E seguindo para lá, a estrada estava meio ruim. Passei nos buracos, a estrada estava toda irregular. E eu ia fazer uma curva para a esquerda, em descida, então o carro ganha força. E aí, como eu tinha passado desses buracos, parece que travou a roda direita dianteira. Ela travou, então ela perdeu o contato com o solo. Então, fisicamente, eu já sabia que o carro ia capotar. E aí aconteceu uma coisa bem diferente. Já viu pause de joguinho? Aconteceu isso. Parou. Tudo parou na hora. E aí eu comecei a me vi escolhendo onde que eu ia capotar o carro. Aí eu olhei para direita e era um barranco. Falei assim, pô, jogar no barranco aqui já era. Na frente era uma reta, o carro estava muito forte, podia me jogar para fora, vinha outro carro, bater também. Era uma reta mortal. E aí, pela primeira vez, eu escutei uma voz. Essa voz já me conhecia, mas eu não conhecia ela. E eu escutei ela, e ela me pediu para fazer um movimento improvável, me pediu para dar um cavalo de pau para a esquerda. Eu não tinha outra opção. Eu olhei para a esquerda, tinha até uma mata, mas cheia de árvore. E foi o que eu fiz. Fiz o movimento, cavalo de pau, segurei com o braço esquerdo para ficar firme, para não voar para fora do carro. E com o outro braço eu defendi o rosto. O carro, em vez de capotar, começou a rodar. E aí ele rodou umas 3 vezes. Incrivelmente, ele foi passando entre as árvores. Igual a inteligência artificial falou, as árvores foram abrindo caminho para ele passar. Ela é romântica. E aí o carro perdeu a força nesse momento e começou a capotar, mas capotou com menos força, sabe? Tipo, deu 2 capote, parou de cabeça para baixo. E aí, nessa hora, eu tava lá de cabeça para baixo
E parece que formou uma bolha de proteção onde que eu estava, porque a porta depois abriu de boa, mas o resto do carro ficou esmaçagado. Eu estava lá de cabeça para baixo, tinha acabado de capotar, olhei para fora, vi uma lanterna. Falei assim, caraca, que lanterna que é essa? Que doideira que é essa? Achei que era o SAMU, falei assim, pô, ele me viu capotar e já veio me resgatar. Não tinha outra explicação, não tinha o que pensar. A hora que ele foi chegando, essa lanterna foi aproximando, aí eu percebi que eram 3 luzes. E quanto mais chegava, mais eu falei assim, cara, que é isso? Que pode ser isso, essas 3 luzes? Isso não é lanterna, não. Eu fui chegando mais perto, e quando chegou mais perto, assim, já estava já quase certo, já que não era luz, lanterna, né? Aí já estava próximo, estava em fila indiana. A do meio falou assim, olha lá se ele tá bem. A que estava mais próxima meio que abaixou, fez o movimento de abaixar. Foi aí que eu olhei para ela e falei assim, cara, ela tá brilhando, cara. Eu fiquei cego. Eu falei assim, porra, que tipo, você olhar para uma luz muito forte e te cega. Foi isso que aconteceu. Ela falou assim comigo, isso é telepático, tá? Ela falou assim comigo, você tá bem? E aí a terceira falou, ele tá bem. E aí isso que aconteceu, eu fiz assim, ó. Subiu pro céu, 3 faixas de luz. Eu desci do carro, assim, sem entender nada. Comecei a procurar, falei assim, quem é, pá? E aí que eu vi que eu tava numa mata bem alta, tipo, batia na minha cintura. Aí eu comecei a rodar o carro, comecei a rodar em volta do carro e nada. Nessa hora eu pensei em ficar lá. Já tá tudo uma merda mesmo. Vou ficar por aqui. Tentei virar o carro. Eu perdi o celular, né? O celular voou pra fora, a carteira voou pra fora. E aí, nessa hora, eu lembrei que não tinha ninguém em casa para alimentar o meu cachorro da época. E aí, eu falei assim, eu vou ter que voltar. Vou ter que pegar a estrada, isso era meia-noite. Vou ter que voltar para casa, estava 15 quilômetros de casa. E aí, peguei a estrada, comecei a voltar. E não sabia se eu estava muito machucado, mas eu estava com muito frio. Estava com uma blusa curta. Comecei a tampar o rosto, para tampar do frio. Aí eu vi que eu estava sangrando. Tampava o machucado. Aí eu fiquei nesse revezamento aí, voltando. Passou um monte de carro, uns 50. Todo mundo voltando da mesma festa que eu estava indo. E aí, ninguém para. Esse horário, ninguém para. Eu falei assim, pô, vambora então. Continuei voltando, era umas 6 horas, né? O sol começou a nascer. Aí eu vi. Eu tava puro sangue. Minha calça preta tava vermelha. Meu tênis preto tava vermelho. Aí eu dei uma braqueada nessa hora. Aí eu comecei a achar que era segunda-feira nessa hora. E aí, eu falei assim, ó, tem uma fábrica aqui. Eu falei assim, vou lá na fábrica pegar a moto e vou buscar meu celular, buscar minha carteira. Tava delirando. E aí na hora que eu cheguei lá, tava fechado, né? Era domingo. Por sorte, era do lado onde que eu jogava bola, todo domingo. E a menina da portaria me reconheceu, me conhecia de muitos anos. Ele chamou o SAMU foi lá, me pegou. Fui pro hospital, tomei uns pontinhos no braço. Umas 2 bolsas de soro e fui liberado. Tipo, tá tudo certo, vai pra casa. Cheguei em casa, dormi. Mas, resumo da ópera, esse dia mudou minha vida. Eu nasci de novo, nunca mais fui a mesma pessoa.
Diz que quando a gente tem um contato com esse tipo de consciência, realmente a nossa própria energia ela muda, porque até então você nunca tinha visto, e a partir do momento que você viu, você começa a pensar de uma outra forma. E é isso que eu tinha para contar para vocês. Depois eu volto para contar mais história.